Boa noite, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa aula secreta do Viva 3D. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, o caminho para a liberdade emocional. Eu queria saber se tem alguém aqui que está pela primeira vez numa aula secreta do Viva 3D. Você poderia comentar no chat quem está pela primeira vez? Ou se você já tem vindo nas anteriores, comenta aqui se você está pela primeira vez. Nós estamos com essas aulas abertas, gratuitas, a cada 15 dias. Então, se hoje é 22/10 de 2024, você já pode prever quando será a nossa próxima, tá bom? Entre nós quatro aqui, as mentoras, tá bom? Do Viva 3D. Então, sejam todas que estão aqui, então, já não é a primeira vez, certo? Se for a sua primeira vez, coloca aqui no chat. Muito bom estar com vocês aqui de volta. Vamos dar início, porque temos pouco tempo para um conteúdo profundo. Eu vou até respeitar aqui o material que eu preparei, porque quem me conhece sabe, eu amo falar sobre esse assunto e amo falar de maneira geral. Então, para eu não me perder no tempo, vou controlar aqui o horário, tá bom? Eu já vou, então, dar início, combinado? Então, sejam todas muito bem-vindas. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar aqui com saúde, animada, entusiasmada, levando essa missão do Viva 3D adiante, e grata também pela vida de cada uma de vocês, as que caminham junto, as que estão começando a caminhar, sejam todas muito bem-vindas, tá? Então, vamos já falar um pouco sobre o tema de hoje, né? O que nós vamos abordar? Vamos falar sobre autoconhecimento e sua importância para a saúde mental. Então, já pega papel e caneta. Se você ainda não pegou, já pega, tá bom? Enquanto eu vou fazendo essa introdução. E fiquem até o final. Quem aqui pode combinar comigo que vai ser a responsável de me lembrar no final para dar um presente para as convidadas que ainda não são alunas do Viva 3D. Alguma aluna do Viva 3D se responsabiliza aqui comigo de me lembrar? Porque eu tive a ideia antes de pôr no material, tá? Por favor. Então, vamos falar sobre estratégias de gerenciamento do estresse. Vocês não ficam de bico, não, as alunas, tá? Que vocês têm presente todo dia. Como identificar e superar padrões limitantes. Vai vendo tudo que nós vamos falar hoje, hein? O poder da resiliência na busca pela liberdade emocional e práticas diárias para fortalecer a sua saúde mental, ok? Antes de mais nada, também quero me apresentar rapidamente. Eu sou a Mari Barreto. Eu comecei a minha jornada de trabalhar, de buscar fazer meus bicos, buscar os meus sustento. Eu falo que eu comecei a empreender em 2010, mas essa não é uma verdade completa, porque em 2012 eu já fazia bicos em bufês infantis para ter a minha graninha, para poder sair com os meus amigos. A minha primeira formação é como publicitária, né? Eu formei em publicidade e propaganda. Sou empreendedora desde 2010, como falei para vocês. Trabalho como mentora comportamental desde então. E me formei como Master Coach Analista de Perfil Comportamental. E esse ano me formo como psicanalista também, para ampliar ainda mais os meus atendimentos. E idealizadora do método Viva 3D. Aqui uma foto da minha jornada de transformação sobre hábitos, né? Eu comecei a fumar com 12 anos de idade. Por que vocês acham que eu comecei a trabalhar com 12? Porque eu comecei a sair, beber, fumar, e meu pai falou: dinheiro aqui em casa não tem mais para você, se você quiser levar a vida do jeito que você está fazendo, porque eu fugia de casa, eu fui aquela adolescente bem rebelde. Então, como eles não conseguiam muito me controlar ali, o controle foi tirar o dinheiro e mandar eu trabalhar. E graças a Deus, na minha jornada, eu conheci pessoas que me incentivaram a mudar hábitos, a entrar em desafios de emagrecimento. Foi assim que eu comecei. E a minha vida foi totalmente transformada, não só o meu corpo, mas a minha mente e o meu espírito, tá? Então, essas fotos representam um pouco da minha história. Hoje eu não vou aprofundar. E o método Viva 3D também
tem exatamente esse propósito de estimular as pessoas a adotarem uma rotina baseada em hábitos que transformam o seu potencial em potência. E o que é potência essa? Desde a sua potência, né, do seu potencial ali físico, na questão das suas emoções, da sua mentalidade, da sua espiritualidade. Então, nós não falamos aqui sobre religião, né? Nós não abordamos questões religiosas, mas sim práticas espirituais que nos levam a essa conexão, né, com o nosso Criador, tá bom? Com Deus. Agora vamos falar sobre saúde mental, gente. Eu trouxe aqui para vocês a definição de saúde mental. Então, se concentrem aqui comigo, vamos acelerar aqui. A saúde mental é um estado de bem-estar no qual um indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida e pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir com a comunidade. Essa é a definição da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que eu trouxe para vocês. Então, a saúde mental não é algo isolado, é também influenciada pelo ambiente ao nosso redor. Isso significa que deve-se considerar que a saúde mental resulta da interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Pode-se afirmar, então, que a saúde mental tem características biopsicossociais. Então, olha como é complexo e entendam por que hoje em dia tantas pessoas estão sofrendo com adoecimento mental. Nós temos hoje o Brasil como o país número 1 do mundo com pessoas com transtornos de ansiedade. Nós estamos também entre os principais de pessoas com depressão. Então, por que isso está acontecendo? Porque realmente ter saúde mental é algo complexo. São muitos fatores que envolvem ter um resultado positivo nessa área. Então, entender a saúde mental como algo que envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos ajuda a ver que todos têm um papel importante em cuidar do bem-estar de todos, cuidando de nós mesmos e apoiando uns aos outros. Gente, isso eu peguei de material da OMS. Por que eu estou trazendo e falando assim? Porque é o que a gente fala, a questão do crescer e contribuir, do amar a si, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente não pode se isolar quando a gente está com um problema. A tendência de muitas pessoas é o isolamento. A gente precisa entender que nós precisamos aprender a pedir ajuda e ajudar as outras pessoas. Precisamos estar mais atentos e mais sensíveis às necessidades das pessoas que nos cercam. Tem muita gente perto da gente adoecendo. E nós temos responsabilidade sobre isso. Não é apenas, a saúde mental não é apenas a ausência de transtornos mentais, mas um papel positivo, mas um estado positivo de funcionamento mental. A questão da liberdade emocional, a importância da liberdade emocional, né? O que é isso? É a capacidade de gerenciar as nossas emoções de forma saudável, sem sermos dominadas por elas. Permite-se responder às situações da vida de maneira consciente. Permite-nos, né, a liberdade emocional permite com que a gente responda às situações de maneira consciente, em vez de reagir impulsivamente. A gente tem falado muito sobre isso, né? Como eu controlo os meus impulsos, como que eu melhoro a forma como eu reajo às situações. A gente falou agora na consultoria, né, a questão dos gatilhos mentais, dos gatilhos emocionais. Então, você conquistar a liberdade emocional é você aprender a lidar com isso, é você responder bem a esses desafios da vida, né? Então, contribui para relacionamentos mais saudáveis, para tomada de decisões mais eficaz e maior resiliência diante dos desafios. A liberdade emocional está diretamente ligada à nossa capacidade de alcançar objetivos pessoais e profissionais. Ou seja, se eu não sei lidar, se eu estou aprisionada a emoções tóxicas, a emoções, né, eu estou aprisionada, eu não consigo
alcançar as minhas metas, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Aí eu fico dando títulos e rótulos, né? Eu sou procrastinadora. Tá na moda falar, eu sou procrastinadora. Rotulou, acabou, não faço o que tem que ser feito e acabou. Não pode ser assim, não é verdade? Então, o autoconhecimento e a saúde mental é o caminho para a gente resolver isso. Então, Mari, como que eu resolvo? Anota aí, eu preciso entrar numa jornada de autoconhecimento. Então, a definição do que é o autoconhecimento. Gente, não é um lugar que vocês vão chegar. Ele é um processo. Autoconhecimento é um processo contínuo de compreensão profunda de si mesmo, incluindo seus pensamentos, emoções, comportamentos, os seus valores e crenças. A gente precisa se conhecer. Quem não se conhece, quem não sabe o seu propósito, quem não está conectada com isso, sofre demais. Sofre demais. Então, o autoconhecimento é o caminho para a saúde mental. Envolve a consciência das próprias forças, fraquezas, as suas motivações e padrões de pensamento. É a base para o crescimento pessoal e o desenvolvimento emocional. Não é um destino, mas uma jornada constante de autodescoberta. Então, não adianta falar, eu vou e vai acabar. Não tem fim. E quando a gente acolhe isso, entende isso, a jornada fica mais leve. E como que o autoconhecimento impacta na saúde mental? Primeiro, melhora a regulação emocional. Então, permite identificar e compreender as emoções antes que se tornem avassaladoras. Você percebe, você fica mais consciente e consegue regular aquela emoção. Porque a gente não controla a emoção que chega, mas a gente controla como ela permanece e como ela vai... o que vai... Como é que eu vou dizer assim? Se aquilo vai gerar um prejuízo, se aquilo vai... né? Você vai saber converter em oportunidade, converter em algo que vai te impulsionar. A responsabilidade é nossa. Então, facilita a escolha de respostas mais adequadas às situações. Segundo, reduz o estresse e a ansiedade, ajuda a identificar as fontes de estresse e desenvolver estratégias de enfrentamento, promove uma perspectiva mais realista sobre si mesmo e as situações, fortalece a autoestima e a autoconfiança, leva a uma compreensão mais compassiva de si mesmo, permite reconhecer e valorizar as próprias qualidades e realizações, né? Então, se eu não me conheço, eu não consigo enxergar valor, eu não consigo ver as minhas qualidades, eu não consigo, né, perceber as coisas que eu já conquistei até aqui, e isso causa sofrimento. Se eu não me conheço, eu sofro. Outro impacto do autoconhecimento na saúde mental, melhora os relacionamentos. Então, aumenta a empatia e a compreensão dos outros, facilita a comunicação assertiva e a definição de limites saudáveis. Então, se eu me conheço, eu sei falar não, eu sei falar sim, eu sei o que faz sentido, o que não faz. Eu não fico fazendo tudo para agradar os outros. Eu tenho jeito para fazer, para falar, para ser educada. Facilita a tomada de decisões. Então, alinha escolhas com valores e objetivos pessoais. Reduz conflitos internos e arrependimentos. Olha isso, quanta solução o autoconhecimento traz para a gente conseguir lidar melhor com a gente mesmo e com os outros. Porque a saúde mental é isso, é você saber lidar consigo mesmo, com qualidade de vida, com leveza. É você ser livre da culpa, da ansiedade e de todos os possíveis transtornos mentais que existem hoje e estão... Ninguém está livre, né? Nem todo mundo tem, mas ninguém está livre de desenvolver. Se não tiver o autoconhecimento, gestão emocional, por conta dos desafios da vida, se você não estiver se fortalecendo e crescendo no autoconhecimento, buscando esse entendimento da importância da saúde mental, você pode vir a ter, você pode vir a passar por um deserto nessa área da sua vida. Então, o conhecimento, ele liberta, ele nos traz o preventivo, vamos falar assim. Então, eu quero trazer aqui alguns exercícios práticos para aumentar o autoconhecimento, né? Eu sempre falo do diário de bordo, na nossa comunidade, todas as meninas
Tem o seu diário, que é um lugar onde você vai escrever sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Experiências. Então, se você puder todo dia reservar ali 10 minutinhos, pode ser logo que você acorda, pode ser antes de dormir. Antes de dormir, você tem a oportunidade de digerir os acontecimentos. Poxa, o que me deixou chateada hoje? Por que aquela hora eu fiquei irritada? Por que hoje eu fiquei tão bem? O que me fez feliz hoje? O que tem me feito feliz? O que eu preciso fazer mais vezes para ficar bem? Não é só anotar a parte ruim, anota a parte boa. Traz consciência do que te faz feliz. Fala, nossa, quando eu encontro aquela pessoa, eu fico tão leve. Preciso encontrar mais vezes, por exemplo. Então, escrevam. Eu sei que não é hábito de muitas de vocês, mas é um hábito que eu bato na tecla. Faz parte do protocolo do Viva 3D, do nosso método, você ter o seu diário de bordo. E por que de bordo? Porque a vida é uma viagem, gente. Então, reflita sobre padrões e insights que surgem ao longo do tempo. Então, se você quer descobrir quais são seus gatilhos, por que toda vez acontece tal coisa de tal forma, você que vai ter essa resposta a partir dessa autorreflexão. E escrever vai te fazer mapear melhor isso. Segundo exercício, a questão da meditação da atenção plena. E para isso, você não tem que fazer nada formal, você não tem que saber fazer, não tem que ter técnica, né? Nós vamos praticar a partir da semana que vem, serão 8 semanas de atenção plena, direcionada, guiada, com meditações guiadas dentro da nossa plataforma lá gravadas, né? Eu mesma gravei com a minha própria voz, a partir de um livro que é o Atenção Plena, como lidar com o mundo, como lidar com esse mundo frenético, né? Como lidar com o caos. Mas você pode fazer isso sozinha, praticando de 5 a 10 minutos de meditação focada na respiração, observando simplesmente os seus pensamentos, livre de julgamentos e aumentando simplesmente a consciência do seu fluxo mental. É você ficar de observadora, sem julgar, sem criticar, sem deixar emoções fortes aflorarem. Respira, né? E a atenção plena, você tem a ver... Acho que aqui eu trouxe mais uma dica de atenção plena, não vou me avançar porque o tempo voa. Análise de reações emocionais. É um terceiro exercício, que é quando você sentir uma emoção forte, você precisa parar e se perguntar, o que é que eu estou sentindo? Dê nome para essa emoção. Você precisa dar nome, aprender a identificar. E por que eu estou reagindo assim? E identificar os gatilhos e padrões dessas respostas emocionais. Isso você só vai conseguir encontrar respostas com autorreflexão e autoconsciência. Porque tem gente que busca na terapia, que busca fora, respostas que estão dentro. O terapeuta vai conduzir perguntas para você tirar de você o que é que está acontecendo com você. Então, se você aprende essas ferramentas, porque é no calor que precisa, porque a hora que o sangue esfria, você vai fazer a sessão com a terapeuta depois de 2, 3 horas, 2, 3 dias, você não lembra mais. Fala, ai, menina, sabe, na hora foi ruim, mas agora já tô boa. Nem sei, já passou, deixa quieto. Você até desmarca. Quem já aconteceu aqui? Você até desmarca a terapia. Fala, nossa, já tô ótima, nem preciso mais dela. Então, as estratégias de enfrentamento, a gente vai aperfeiçoando e melhorando com esses exercícios de autoanálise, tá? E isso não tira a necessidade de ter profissionais que ajudam, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando, mas a gente precisa ter autonomia, inteligência nessa hora. Quarto exercício, feedback de pessoas próximas. Então, isso aqui tem que ter muita coragem, tem que ter muita humildade. Eu já fiz esse exercício numa época que era bem desafiador para mim. Eu fiz porque era um desafio profissional, estava lendo um livro, todo mundo fazendo junto. Eu falei, meu Deus, é aí que você descobre que você é orgulhosa, né? Então, mas tá tudo bem, tá todo mundo na jornada de desenvolvimento, uns mais, outros menos, alguns curados. Peça feedback honesto de amigos, familiares ou colegas de confiança sobre suas forças e áreas de melhoria. Compare a percepção dos outros com a sua autoimagem. Será que eu estou me vendo como os outros me veem? Será que os outros me veem como eu me vejo? Como eu acho que eu sou? Então, peçam feedbacks.
Análise de perfil comportamental é um outro exercício, uma outra ferramenta. Gente, isso aqui é sensacional, que é você fazer uma análise baseada nas teorias DISC, tipos psicológicos e teoria de valores. O uso desses resultados como ponto de partida para reflexão é sensacional para plano de desenvolvimento individual, mas isso não pode ser colocado como um rótulo. Ah, eu ajo assim porque eu sou dominante. Ah, eu sou grossa porque eu sou dominante. Ah, eu sou fechada porque eu sou conforme. Eu não gosto de falar com os outros. Não, não é para rotular, não é para determinar nada. Mas é uma ferramenta poderosíssima para o seu autoconhecimento, para você saber como você funciona, quais são suas motivações, o que é realmente importante para você, porque isso é o que te move. Então, se você se sente estagnada, se sente, né, paralisada, com muito medo, com muita dúvida, essa ferramenta vai ajudar demais. A revisão semanal de valores, liste seus principais valores e anote semanalmente como que as suas ações se alinham a eles. Identifique áreas de conflito ou incongruência entre eles. Gente, quando a gente não caminha de forma congruente com os nossos valores, quando as nossas escolhas, os ambientes, as pessoas, as nossas falas, as nossas comidas, o tudo que a gente faz não está congruente com os nossos valores, a gente sofre muito. É profundo isso, mas eu quero despertar vocês para esse entendimento. Tem meninas que já estão na jornada, sabem do que eu estou falando. É transformador você começar a fazer escolhas alinhadas com seus valores. Estratégias de gerenciamento do estresse. Primeiro, a gente precisa identificar quais são as fontes de estresse na nossa vida. Porque quando que a saúde emocional, a saúde mental vai embora? Quando a gente passa por momentos de muita pressão, muita sobrecarga, né? Muitas coisas para tomada de decisão, e a gente começa a ter várias fontes de estresse, onde a gente não sabe fazer gestão ainda, né? De tempo, gestão emocional, gestão de relacionamentos, e aquilo vira uma panelinha de pressão. Então, identificar fontes de estresse e saber lidar também tem tudo a ver com a nossa saúde mental e a nossa liberdade emocional. Então, a autoavaliação diária, utilizando o seu diário de bordo, é você, pelo menos uma vez por semana, anotar quais foram as situações, os pensamentos, né, as reações, quais foram os padrões que se repetiram ao longo dessa semana, dos seus comportamentos, e os gatilhos específicos relacionados. E, gente, tem que tomar cuidado, porque nessa hora, a tendência da pessoa que vive sob pressão e encara desafios é ela justificar, é ela apontar culpados, sejam culpando situações, culpando circunstâncias ali, culpando outras pessoas, e isso impede, fecha as portas do autoconhecimento, porque aí você não assume a responsabilidade por aquilo que está acontecendo. Então, se o seu comportamento foi agressivo, se gerou algum prejuízo, seja para você, seja para o outro, você precisa se colocar numa posição de, pera lá, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar a situação? Porque ninguém muda ninguém. Porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, justificando e sempre repetindo o mesmo comportamento. Segundo, categorização de estressores. Então, quais são os seus pontos de estresse externos e internos? Escreva nesse diário de bordo. O que tem te estressado? É o trabalho? São relacionamentos? São as finanças? Qual é o ambiente mais estressor? Os internos. Você está sendo muito crítica com você mesma? Você está sendo perfeccionista? Anda muito preocupada? Está com expectativas elevadas em relação ao quê? Que está sendo irreal, está gerando desconforto. Então, identifica isso. Anote também, a partir do momento que você identifica, categoriza os estressores externos e internos, a escala
do estresse. Então, classifica o impacto desse estresse de 1 a 10, o quanto isso está impactando negativamente. É pouco? É muito? E priorize, né, a abordagem dos estressores em maior pontuação. Então, tem um monte de coisa me estressando. O que está estressando mais? O que você deu nota 7, 8, 9, 10? Comece por ali, a resolver, a soltar, a encontrar soluções. Porque, gente, falar do problema não resolve o problema. Se você ficar falando do seu problema, você só vai aumentar o seu problema. Fale de soluções. E análise de crenças limitantes, né? Examine os pensamentos automáticos negativos que estão amplificando esse estresse. Questione a validade dessas crenças e busque perspectivas, né, alternativas a isso. Estratégias, agora, para você fazer esse gerenciamento. Mari, tá difícil, tô estressada, entrei num pico de estresse, aconteceu uma situação, o que eu faço? Parece muito óbvio, parece muito simples, é muito fácil de fazer, e a gente sempre fala isso, né? Aquilo que é fácil de fazer é fácil de não fazer. Então, respiração. Tô estressada, me deu crise de ansiedade, me deu, sabe, aceleração, tô a ponto de brigar com fulano. Respira. O tal do conta até 10 das nossas avós não é à toa. Então, inspire lentamente pelo nariz, expandindo o abdômen. Começa lá embaixo, não é aqui em cima no peito, tá? Lá embaixo. E expire lentamente pela boca, contraindo o abdômen, soltando bastante a respiração. Pratique isso por 5 minutos, 3 vezes ao dia. Você vai ver resultados bem bacanas para gerenciar as suas emoções, para acalmar os seus nervos, tá? Baixar a pressão. Mulheres que têm pressão alta, a respiração pode, né, impactar. A meditação de corpo inteiro, que é o body scan, que é uma técnica também do mindfulness, que é você se deitar, né, confortavelmente e focar a sua atenção em cada parte do corpo, vindo dos pés até a cabeça, observando as sensações todas do seu corpo, sem julgamento e relaxando, praticando aí de 10 a 15 minutos. As meninas terão acesso a essa meditação guiada, tá? Para fazer e experimentar. E o mindfulness em atividades diárias é você escolher uma atividade rotineira, como, por exemplo, escovar os dentes, ou comer, ou mesmo lavar a louça, tal, e você praticar a atenção plena. Como que você faz isso? Você foca nos seus sentidos, se mantendo ali focada realmente no momento. Então, sente a textura, a temperatura da água, perceba cada movimento, foca no cheiro, todos os seus sentidos ali voltados para aquela ação. Não deixa nenhum pensamento externo invadir aquela atividade. É você estar de corpo, alma e espírito naquela atividade. Isso faz um equilíbrio incrível, tá? Quarto, pausa mindful de 1 minuto, que é você parar o que você está fazendo, respirar e observar os seus pensamentos e sensações. Fazer isso várias vezes ao dia, 1 minutinho só, especialmente antes de tarefas estressantes. Então, você sabe que você vai ter que fazer aquela tarefa no seu trabalho que toda vez te estressa. Respira antes, alinha as suas emoções, né? Reflete sobre o que vem depois como resultado, que você é contratada para aquilo, que é sua responsabilidade, que não tem como você... Porque aí você pode até encontrar a solução. Gente, isso aqui eu vou começar a delegar. Isso aqui eu não quero mais fazer. Eu vou contratar alguém para fazer. Isso aqui não faz sentido mais para mim. E aí você vai encontrando soluções. A questão da técnica Pomodoro, também muito conhecida, mas será que ela está sendo praticada? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar. Então, essa técnica para gestão do tempo e de foco, ela é maravilhosa. Você pode experimentar amanhã mesmo, escolher uma atividade que você não tem conseguido se concentrar. Vamos supor que você tem um curso digital que você comprou e você não tem feito. Aí você fala, ai meu Deus, eu fico procrastinando, eu tenho que estudar, mas eu não consigo. Nanana. Primeiro, muda essa comunicação, né? Estou me planejando, vai mudando essa comunicação. Mas pegue 25 minutos, coloca ali um temporizador ali, um termômetro ali. Termômetro? Não, um temporizador.
Cronômetro, termômetro é de... Um cronômetro. Bota lá os seus 25 minutos e não arreda o pé dali, não deixa nada te distrair. E na técnica Pomodoro, você faz isso por blocos. Então, a cada 4 blocos, você descansa de 15 a 30 minutos. E de 25 em 25, você faz pausas de 5 minutos. Gente, isso é fantástico. E aí, você foca numa única atividade, tá? Outra estratégia para gerenciamento do estresse é a desintoxicação digital. Então, estabeleça períodos sem dispositivos eletrônicos. Use aplicativos de bloqueio para limitar o tempo em redes sociais. Gente, eu tenho feito isso e está sendo, assim, libertador, tá? Celular não entra mais no meu quarto, eu não passo mais o dia inteiro navegando, olhando. Se eu entro na rede social é com algum propósito. E a técnica de comer o sapo, isso eu aprendi faz tempo que eu aplico e eu vou deixar a dica aqui para vocês, que tem a ver com você começar o dia com a tarefa mais desafiadora ou menos agradável. Isso reduz a ansiedade e aumenta a produtividade ao longo do dia. Então, eu sei que eu tenho que fazer algo que me tira da zona de conforto, que é desafiador, me dá medo, me causa qualquer, sabe, dá trabalho. Vai e enfrenta logo de manhã, porque aí você tem o dia todo celebrando aquela sensação de missão cumprida, sabe? Então, essa técnica é de um livro também, é bem legal. É o nome em inglês lá do... Como é que é? É o próprio nome. Esqueci. That Frog. Coma o sapo. E superando padrões limitantes e cultivando a resiliência. É isso que a gente já conversou, observar, né, os pensamentos recorrentes. Então, cuidado com esses pensamentos que ficam vindo toda hora. Eu nunca serei bem-sucedido, eu não sou boa nisso, eu não tenho jeito, porque a gente tem essas narrativas e precisamos identificá-las, gente, sabe? Porque isso determina os nossos resultados. Você vai se comportar de acordo com o que você fica repetindo dentro da sua cabeça. Você pode não falar para ninguém. Isso para mim não funciona, isso para mim nunca vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, será que vai dar certo? Então, sabe, toma consciência disso e comece a desafiar essas crenças, comece a mudar essa narrativa interna, né? E o poder da resiliência, que é a capacidade que a gente tem de se adaptar e de se recuperar diante das adversidades. Então, as adversidades, elas fazem parte da nossa vida, não vai existir fase sem que aconteça algo que te tira do eixo, que tenta te, sabe? Sempre vai ter, é a gente que vai se tornando mais forte, tá? A gente que vai fortalecendo e conquistando a tão sonhada liberdade emocional. E a dica prática sobre a resiliência é você reinterpretar situações negativas, buscando sempre pensar qual é a oportunidade que existe por trás dessa situação aqui. Como que eu faço para crescer diante desse ocorrido aqui, né? Qual é a oportunidade para eu crescer, para eu aprender e tal. E um exercício rápido é você, a partir do momento que você identifica esse pensamento, essa crença, é você se questionar. Isso é 100% verdade? Que evidências eu tenho contra essa crença? E você cria uma afirmação positiva realista para substituí-la. Então, é um treino isso, esse diálogo, né, interno, tá? E agora, deixa eu só pegar aqui uma coisa, deixa eu ver aqui que o nosso tempo avançou. Rotina, então, como que eu consigo... Ai, meu Deus, fechei. Aqui. As práticas para eu fortalecer a minha saúde mental. Primeira delas, gente, a gente até fala assim, mas diz que o óbvio precisa ser dito, né? A gente precisa repetir, mas eu consigo melhorar, fortalecer a minha saúde emocional, a minha saúde mental, a partir de uma rotina de autocuidado. Então, o sono, a alimentação e a atividade física, a gente precisa treinar, 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 até que a gente se torne uma pessoa que é assim, que se cuida, que dorme bem, e não fica pensando em dieta, não fica pensando em desafios temporários, se torne essa pessoa, tá? Então, praticar a gratidão,
o mindfulness que eu já falei, conexão social, você fazer parte de grupos, né? Você ter pessoas que são significativas para você, parentes, amigos, faça novos amigos para você conseguir enfrentar. E dica de implementação, escolha uma prática do que eu falei aqui hoje para vocês, escolha pelo menos uma para você começar hoje, para você começar amanhã, e comece pequeno. 2 minutos de meditação é melhor do que nenhum minuto. Então, você pode fazer uma meditação hoje antes de dormir. Essa de começar do dedão do pé, subindo todo o seu corpo e botando reparo em cada partezinha do seu corpo, respirando, né? Você pode fazer afirmações positivas sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar, sobre o seu futuro, declarando coisas boas sobre você, trabalhando a gratidão, enfim. E você pode usar lembretes no seu celular para criar o hábito, tá? Então, não desista de você, jamais. Esse é o ponto, gente. Quando você tiver com desafios emocionais, quando você tiver com muita confusão, muito medo, muita ansiedade, não se isole e procure sempre ajuda. Procure profissionais da saúde, dependendo do tamanho do sofrimento que você está passando, ou de um ente querido que você percebe que não está bem, né? A gente precisa se atentar a isso, tá? Então, assim, eu ia trazer um pouco dos números para vocês em relação ao que está acontecendo hoje, né? É muito grave, gente, o que está acontecendo no mundo sobre saúde mental. Por isso que a gente precisa se conscientizar, a gente precisa conscientizar as pessoas próximas, a gente precisa se ajudar, criando esses ambientes propícios para passar informação de qualidade, para dar apoio, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Agora, indo aqui para os últimos slides, quem ainda não faz parte da comunidade Viva 3D, né, dessa rede de apoio, onde a gente se fortalece todos os dias com os estímulos certos, com os conhecimentos certos, para que a gente possa de verdade mudar hábitos, mas lá na raiz, ó, na raiz, é o que eu falo, é você se tornar uma pessoa diferente. E é assim que a gente muda a nossa vida. Então, quem ainda não conhece, quero mostrar para vocês bem rapidinho aqui, vão ser 2 minutos mesmo para a gente encerrar. A gente segue, né, um protocolo de hábitos. A Aninha aí, eu amo participar da comunidade. Temos as alunas aqui, as alunas, se quiserem colocar algum testemunho no chat, pode escrever para as meninas aí, que estão de convidadas. Então, a gente segue um protocolo de hábitos para todos os dias dar uma direção para a gente do que eu tenho que fazer para alinhar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Aqui, algumas das meninas, os resultados delas aí, né, os seus depoimentos, elas estão no nosso site, depois eu passo para vocês, né, gratidão, meninas, a Mara aí, né, ó, eu estava sabotando o meu corpo, a minha mente precisava de ajuda. Em 12 semanas, reconectei minha fé, sou uma pessoa mais leve, desinchei e minha pressão normalizou. Gente, dá uma olhada nessa foto da Cissa, em 30 dias fazendo o nosso protocolo detox de alimentação, ela secou pós-parto, tá? Pasmem, pós-parto. Então, aqui alguns outros resultados também, que eu vou passar no nosso site para vocês poderem ver, mas eu quero dividir com vocês sobre como que funciona, caso você queira vir fazer parte para ter um acompanhamento mais personalizado, né, junto com a gente, para avançar nessa questão do autoconhecimento, para você melhorar a sua condição de saúde mental, porque conviver em comunidade com pessoas focadas, né, no seu bem-estar e tudo faz total diferença, ok? E tudo que a gente está fazendo agora é para a gente se preparar para o ano de 2025. Então, tudo que a gente faz agora nesses últimos meses do ano, as decisões que a gente toma, vão impactar muito no ano novo. A gente vai entrar com velocidade e na direção certa. Então, se você realmente quer viver uma transformação de corpo, alma e espírito, você está no lugar certo. Quando você se inscreve na comunidade Viva 3D, você tem acesso a consultorias semanais. E, gente, pasmem, as meninas da comunidade anual se encontram ao vivo para estar com as mentoras recebendo direcionamento 3 vezes por semana ao vivo. Vou falar em custo mesmo, quanto custa hoje uma mentoria do jeito que a gente faz? Eu não sei se vocês pesquisam, se vocês procuram ajuda nesse sentido, sabem quanto custam mentorias
com encontros ao vivo e acompanhamento full time no grupo, mas é algo bem elevado, né? Então, a gente tem a consultoria ao vivo semanalmente, 3 vezes por semana, treinos rápidos de alta queima calórica na plataforma, o protocolo de atenção plena com afirmações diárias também, com várias meditações gravadas, e-books de receitas práticas e desinflamatórias para você poder dar um reset no seu organismo. Então, nosso foco realmente é esse. E gente, sabe o que eu estou achando mais incrível? O quanto está aumentando o número de profissionais da saúde falando sobre corpo, alma e espírito. E a gente já está há quase 2 anos trabalhando nesse projeto, né? E sendo desenvolvido a plataforma, as aulas, tudo que a gente tem preparado para vocês, né? Fez 1 ano e meio agora, né? Indo para 2 anos. Então, assim, a gente fica muito feliz, porque traz cada vez mais consciência. Eu estou muito feliz de ver cada vez mais profissionais ativando essa proposta, né? Porque realmente é o que transforma a gente. E para fazer parte do programa de 12 meses, o valor fica R$ 80 por mês, apenas para que você possa ter acesso a esses 3 encontros ao vivo, todo acesso à plataforma, grupo interativo diário, né? Então, basta você acessar o viva3d.com.br para ver todos os detalhes e poder começar com a gente a jornada agora mesmo, tá? Então, as nossas aulas acontecem quinzenalmente, a gente traz um conteúdo de valor para vocês. Aí eu gostaria de falar 2 horas, eu fico tão nervosa, gente, porque juro, eu faria, mas eu sei que as pessoas hoje são assim, elas querem as coisas rápido, e eu tenho que ser obediente pelas tendências do mercado. Mas eu sou louca para fazer uma imersão de 2 dias, e quem quiser que me aguente me ouvindo falar, porque ainda vai acontecer. Alguém aguentaria me ouvir 2 dias? Uau! O presente para as meninas. Não, é sério, porque eu amo falar, eu amo ensinar, eu amo ajudar. O presente para quem está aqui que não é aluna ainda, vocês vão ganhar uma degustação da análise de perfil comportamental. É um relatório que vocês vão responder para vocês saberem qual é o perfil comportamental de vocês, porque eu sou analista de perfil, né, da Febracis, não chora. Aluna não tem ainda, mas olha, hoje é exclusivo para elas. Depois eu vou lançar um desafio para vocês, para quem é aluna. Então, vocês vão me chamar e amanhã eu vou responder, tá bom? Hoje não, mas amanhã eu vou responder. Fala, Mari, eu quero o link da minha avaliação do perfil, tá bom? As meninas adoram presente, mas é para quem está aqui que não é aluna ainda. Meninas, vamos fazer nossa foto? Vocês gostaram? Deixa eu ver aqui nos comentários, deixa eu só parar de gravar também. Você que está assistindo gravado, vem fazer parte dessa comunidade maravilhosa que está transformando cada dia mais vidas. Gratidão.